das Claras no ar, meus esclarecidos e esclarecidas. Vídeo no canal respondendo perguntas de vocês. Abro caixinha quarta, quinta lá no Instagram para responder. Eu sei que eu sempre falo que o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mas realmente vai ser mais curto. Selecionei poucas perguntas, temos também menos jornais para mostrar aqui com a repercussão da semana de Liga dos Campeões. Tem jornal, inclusive com capa, falando em assalto. Já conto para vocês, vai ser o primeiro, inclusive, que eu vou trazer aqui. Perguntas sobre Bahia, obviamente, já o Bahia joga. A semana foi pesada, eu estarei acordada para ver o Bahia na madrugada por aqui, então por isso o vídeo um pouquinho mais curto, porque estou atropelada, assim como o Liverpool foi atropelado, porém saiu com o triunfo. Então espero a mesma coisa da minha pessoa simbolizada no Bahia, também saindo com o triunfo hoje. É um dos assuntos aqui do vídeo. Lembrando para vocês conferirem se vocês estão inscritos no canal. Gente, vocês são maravilhosos. Estamos praticamente chegando a 43 mil inscritos. Então, já a gente vai chegar aos 50k. Curte o vídeo aqui antes de esquecer nos comentários também. Essa semana li um pouco menos os comentários de vocês, porque foi realmente corrido, mas eu tô sempre lendo. E vamos pra vinheta. Muito bem, recadinho rápido para os tricolores que estão por aí. O vídeo vai ser mais curto, mas ajuda vocês a passarem um pouco da ansiedade antes do jogo começar. Na sexta-feira, pós-jogo, muito provavelmente teremos live por volta de 2, 3 da tarde no Brasil. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, porque vou avisar por lá. Se não, sai vídeo um pouquinho mais tarde. Mas a minha intenção é fazer a live, então fiquem ligados, porque deve acontecer, tá? Deve acontecer entre 2 e 3 da tarde aí do Brasil. Então, deve rolar. Seguinte, a ordem é capas de jornais, são apenas 3, são as capas de jornais de hoje, quinta-feira, e depois a gente já vai para as perguntas, começando um pouco com Bahia e com essa expectativa para o jogo de Libertadores. E, gente, o que aconteceu com o Corinthians? Obviamente, eu não assisti a partida, mas que aconteceu com o Corinthians? Tem corintiano por aí? Deixa aqui nos comentários. Eu até falei, acho que no Claramente Tricolor passado, sobre a minha expectativa para o jogo do Bahia hoje, o perigo, né, de você fazer algumas partidas dessas com adversários que são realmente bastante inferiores tecnicamente, mas o quanto que é preciso ter atenção, concentração e etc. Só que o Corinthians tem um início de temporada geral, não só na Libertadores, complicado, né? Não tenho assistido todos os jogos do Corinthians, mas é um Corinthians errático neste início de temporada, e isso foi levado para a Libertadores. A situação é bem diferente da do Bahia, que faz um início de temporada muito bom mesmo, apesar da derrota no Campeonato Baiano no primeiro jogo da semifinal, mas um início de temporada com evolução, bem planejado, com boas tomadas de decisão, com jogadores em boa fase. Então, eu acho que são situações diferentes, mas ainda assim, já fica o alerta por aqui. Primeira capa desta quinta-feira, dia 6 de março, é a do L'Equipe, Braquage à l'anglaise. Isso significa assalto à inglesa. Eu até dei uma pesquisada para ver se não tinha, talvez, algum significado que eu não estivesse entendendo. Porque eu confesso que o lance que essa capa fala, que é um braço do Konaté no Barcola, que não foi pênalti porque é fora da área, mas é para cartão vermelho, o Barcola era o último homem e sairia na cara do gol, né? Teria só o Alisson ali, o que provavelmente significaria que o Alisson iria defender, né? Vamos falar a verdade. Mas ainda assim, era um lance para expulsão, realmente. O VAR não chamou o juiz para aquilo, não tomou a decisão, não mudou a decisão do campo. E a imprensa francesa e os torcedores franceses estão repercutindo muito esse lance. No momento do jogo, eu estava, inclusive, atrás do gol do Alisson nesse lance. Eu não percebi tanto o que foi, até porque a gente viu o lance sem ver o Konaté dando o braço que ele faz, né, o empurrão que ele dá
com o braço, porque justamente o Barcola tá na frente, então parece ali uma disputa de corpo. E no fim das contas, depois que eu vi o lance, realmente eu concordei, era para ser um lance para vermelho, mas eu não tinha percebido tanto que essa repercussão estava grande na França ontem à noite, até quando eu gravei o vídeo pós, tem vídeo aqui pós falando especificamente sobre... Eita, que meu cabelo tá toda uma confusão aqui. Quando eu gravei o vídeo pós PSG 0, Liverpool 1, é o último vídeo do canal. Mas repercutiu bastante por aqui e é a capa do L'Équipe. O Braquage à l'Anglaise é inclusive o nome de um filme um pouco já antigo, que no Brasil tem o título Efeito Dominó. No título em português de Portugal é O Assalto de Baker Street, acho que é esse o nome, que é um filme sobre um assalto de banco que acontece em Londres, que os assaltantes fazem um túnel até chegar no cofre do banco e roubam joias, etc. Isso foi escondido pela imprensa, pelo governo inglês, tinha uma ligação aí com a realeza, enfim. Eu dei uma pesquisada e eu não consegui achar se tinha um sentido que eu não estava entendendo por aqui, mas a sensação é de que não é necessariamente que o jogo foi um roubo, no sentido de que a arbitragem roubou, mas no sentido de que os ingleses, né, o Liverpool assaltou o PSG no sentido de que roubou a vitória do PSG, né? Tirou do PSG o que seria uma vitória. Então, eu entendi nesse sentido, mas a imagem da arbitragem desse lance foi bastante repercutida por aqui, os canais de torcedores falaram bastante sobre isso, e é o destaque do L'Équipe, que fala ali bem pequenininho que o PSG foi ultra dominador, gostei disso, e ainda assim encontrou um goleiro em estado de graça, que foi o Alisson, e com isso não sai com a vitória do Parque dos Príncipes. Já vou falar sobre o jogo de volta, é uma das perguntas aqui no canal. Ali em cima, pequenininho, tem uma fotinha do Fonseca, o Paulo Fonseca, técnico do Lyon, que chegou no Lyon em 31 de janeiro, no final de semana. Ele tem uma discussão muito forte com o árbitro da partida. Ele grita na cara do árbitro, ele precisa ser separado pelos jogadores, assim, é uma cena realmente bastante energizada do Paulo Fonseca, e ele foi suspenso por 9 meses. 9 meses. É uma suspensão bem longa, é uma suspensão, eu diria que inédita dessa forma aqui na França, é bastante dura, achei exagerada, ainda que eu acho que precisa sim ter uma consequência a atitude do Fonseca, mas achei bastante exagerado. O Lyon vai recorrer a isso, curiosamente, ele pode treinar o time na Europa League, mas não no campeonato francês. Eu vou falar para vocês, eu acho que o Fonseca nem ia durar até novembro no Lyon. Então, vamos ver o que acontece, o Lyon vai recorrer, se a gente vai ter alguma novidade sobre isso. Passando agora para as capas do futebol italiano, capas de hoje com a vitória da Inter para cima do Feyenoord. Não trouxe as capas de quarta, gente, porque não teve muito destaque, né, do campeonato italiano, do futebol italiano, só tem a Inter na Liga dos Campeões. O Lille não foi destaque na capa do L'Équipe, foi justamente o jogo do PSG, então por isso tô trazendo só as capas de hoje. Gazeta dello Sport, obviamente, destaca o resultado da Internazionale, cópia d'Oro. Eu, inclusive, dei uma cornetada bonita no Inzaghi, mais uma vez girando, administrando a equipe na Liga dos Campeões. Çalhanoğlu e Mkhitaryan foram banco. A Inter ainda tinha alguns desfalques importantes. O Sommer está lesionado, ele fez uma pequena cirurgia num dos dedos, só volta muito provavelmente para as quartas de final. A Inter passando, obviamente. Não tinha o Di Marco também por lesão, o Carlos Augusto também não, então ele foi com Bastoni na posição de lateral, ponta esquerda, e funcionou, porque o Bastoni inicia a jogada de um dos gols da Inter, 2-0, e a Inter ainda perde um pênalti com o Zielinski, que foi um dos jogadores titulares no meio-campo, junto com o Aslani, no lugar da dupla, que é titular, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Mas o destaque, então, da Gazeta, dupla de ouro para Thuram e Lautaro, os dois atacantes da Inter. O Thuram, inclusive, que
volta no final de semana de lesão, acho que ele já tinha feito alguns minutos antes, não estou segura agora, mas volta à titularidade, a dupla titular da Inter, e a Inter consegue o resultado. Corriere dello Sport também dá destaque a Internazionale, Fano Paura, que dão medo. Essa Inter dá medo, né? Gente, essa Inter só sofreu um gol na Liga dos Campeões. Eu tô apostando numa Internazionale chegando na final. A gente deve ter quartas de final com Inter e Bayern de Munique, somente isso. E numa possível semifinal, pode ser um Barcelona, passando a Internazionale, claro. E eu tô colocando a Inter chegando até a final, tá? É uma Inter que, pra mim, não joga tão bonito quanto a Inter da temporada passada, ainda que a Inter da temporada passada tenha caído nas oitavas de final pro Atlético de Madrid. Tem algumas falhas no campeonato italiano, é verdade que ela está devendo nos grandes jogos, não conseguiu vencer do Milan, empatou com o Napoli, empatou com a Juventus, é verdade, mas ainda assim me mostra que tem muita segurança, que tem muita consistência. Repito, sofreu apenas um gol nesta Liga dos Campeões e está sendo um pouco subvalorizada, um pouco menosprezada. Vamos ver se vai realmente atender a essas expectativas, no caso, as minhas expectativas. Não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Essas, então, foram as capas dos jornais, um pouquinho de repercussão aqui da rodada de Liga dos Campeões. Só para completar um pouquinho, me surpreendeu muito o resultado do jogo do Barcelona, apenas 1-0. E a gente falava, enfim, nos programas e sobre esse jogo entre Barcelona e Benfica, de ser uma loucura. Eu pitaquei que esse jogo seria um 2-2, um 3-3, não lembro exatamente o que eu falei, mas eu imaginava um jogo bem mais louco, não foi isso que aconteceu, e o Barcelona ainda teve o Pau Cubarsí expulso. Me surpreendeu isso. O Bayern de Munique vencendo o Bayer Leverkusen pode ser uma virada de chave para esse Bayern de Munique. Vamos ver se isso acontece. Eu tenho muitas dúvidas com esse Bayern de Munique, apesar a gente sabe que ele sempre tá lá, mas não me parece uma daqueles clubes que eu digo, caramba, está na primeira prateleira e é um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões nessa temporada. Para mim não é. Hoje o favorito para vencer a Liga dos Campeões para mim ainda é o Liverpool, Inter e Barcelona. Para mim são esses três. Se o PSG passar do Liverpool, é o nosso próximo assunto. Aí eu acho que o Liverpool também... Aí eu acho que o PSG também entra na conversa. Na verdade, não é o próximo assunto, porque eu vou começar com Bahia para a galera que está ansiosa com o jogo de logo mais contra o Boston River em Montevideo. Inclusive, se você está aí até agora, deixa o like por aqui, super me ajuda e não custa nada para vocês. Pergunta Márcio Alonso, ponto corretor. Já está com manto para assistir o jogo à noite? Curiosidade para vocês, eu dificilmente em casa assisto aos jogos do Bahia com camisa do Bahia. Quando eu vou ao estádio, eu vou de camisa do Bahia, mas dificilmente eu coloco camisa para assistir jogo em casa. Se duvidar, caramba, não lembro de quando eu fiz isso, realmente não lembro. E como neste início de temporada eu não fiz isso também, até porque eu já vou assistir ao jogo de pijama embaixo das cobertas. O jogo começa aqui em Paris, 1h30 da manhã. Não estarei de camisa do Bahia, até porque deu certo na fase anterior. Então não vamos mudar as coisas, vamos tentar que as coisas todas continuem da mesma forma, não é mesmo? Pergunta agora do Cauã.ss_. Você acha que nível de Ademir é o suficiente para o Bahia? Eu acho que o nível do Ademir é suficiente para ele estar no elenco do Bahia. Acho que sim, ele está se mostrando absolutamente útil neste início de temporada. Mas se eu, com uma pinça, escolheria, assim, o Ademir para ser titular do Bahia, pensando num Bahia que briga por título de Copa do Brasil, por G4 de Campeonato Brasileiro, talvez ele não esteja nessa primeira prateleira. Mas eu acho que ele está mostrando que ele pode brigar para ser muito útil, para ser titular em algumas partidas. Mas, para mim, titular de uma equipe que quer brigar por título do Campeonato Brasileiro, e aí subindo já um pouquinho, pensando mais a médio prazo, título de Copa do Brasil,
talvez a gente precise de uma qualidade um pouco acima. Mas é um Bahia que tem outros jogadores que eu acho que, ao longo da temporada, com a administração que o Rogério Ceni vai precisar fazer do elenco, talvez esses jogadores, sim, estejam no nível e estejam nos momentos cruciais desse Bahia na temporada, né? Então, Lúcio Rodrigues, o William José, o Pulga, acho que pode ganhar essa titularidade também. A gente está vendo ele subir nessa prateleira, né, para essa temporada. Tem alguns jogadores aí que a gente tem a expectativa, mas não ainda a garantia. Por exemplo, eu tenho mais confiança hoje no Lúcio Rodrigues do que no Pulga, porque eu acho que o Pulga ainda precisa ser mais colocado sob pressão em alto nível nesse Bahia, né? Obviamente mudou de patamar quando saiu da Série B para a Série A com o Bahia. O Lúcio Rodrigues, eu acho que ele já está num processo mais adiantado. Obviamente ele chegou no meio do ano, o Pulga acabou de chegar. E o William José, eu não tenho dúvidas da qualidade, né? É só uma questão de como o Rogério Ceni vai usar, do potencial físico dele, né? Da capacidade física dele, né? Nem potencial, é mais capacidade. Então, são jogadores que eu acho que, especialmente o Pulga, tem essa questão da aposta, de você ver se ele vai alcançar essa expectativa. O Kaique também, mas é muito jovem também. Então, vamos ver como que esses jogadores aí se comportam. Mas sobre o Ademir, eu acho isso. Eu acho que ele está mostrando cada vez mais que ele deve estar no elenco, que ele pode brigar em alguns momentos para ser titular, sim. Mas eu imagino, não para essa temporada, tá? Eu acho que para essa temporada o que falta ao Bahia é um goleiro. Não vejo o Bahia fazendo uma grande contratação para o ataque, por exemplo, para o lugar do Ademir, que seja o caso. Mas quem sabe para a próxima temporada a gente consiga subir ainda mais o nível do ataque deste Bahia. Que temos mais por aqui? Eu não marquei as perguntas, então vai ser um pouco na base da da aleatoriedade por aqui. Isaac C. Júnior pergunta um placar pro jogo de hoje. Tiveram muitas perguntas aqui, ó. Felipe Rivas 86 também me pede um palpite para o jogo do Esquadrão de hoje, assim como Fernando de Túlio. Palpite para Boston e Bahia hoje, parabéns pelo trabalho. Muita gente perguntando sobre palpite. Nivaldi Vieri também. O seu Bahia ganha hoje? Nivaldo Silva tem 2, hein? 2 um é Nivaldi, o outro é Nivaldo. Bahia ganha hoje ou vai passar sufoco? Tem um vídeo, Cristiano Campos também está perguntando sobre o placar para o Bahia hoje. Tem um vídeo só de prévia sobre isso, com mais detalhes, tá, gente, do que eu acho. Esse vídeo vai estar saindo aqui, vai estar faltando um pouquinho pro jogo, pelo que eu tô vendo. E ainda tem que editar. Mas, para mim, o Bahia consegue sair de lá com um triunfo. Eu não lembro mais o placar que eu dei lá no outro vídeo. Mas 1-0 ou 2-1. Tô mais ou menos nesse pensamento. 1-0 ou 2-1. E vocês estão como por aí? O Wilton Oliveira também pergunta se eu acredito que o Bahia vai ganhar no Uruguai. E eu acredito que é bem possível, tá? Não tô assim tão certa, não. Mas acho que é bem possível. Acho que o Bahia é bem superior. Vamos ver se realmente isso acontece. Gonçalves, underline 9131, me pergunta o que eu achei da convocação do Neymar. Sabe o que eu acho? O Neymar vai estar no grupo. O Neymar, assim, o Neymar estando fisicamente disponível, ele vai estar na seleção brasileira. Vocês concordam? Independente de técnico, independente de competição, enfim. Ele, em termos de técnica, de talento, ele é o nosso melhor jogador. Então, ele estará no ciclo. Então, não vejo por que esperar por uma convocação. Vamos ver como que o Dorival Júnior, é um trabalho para um grande técnico, vamos ver se isso vai acontecer, equilibrar o que deve ser um quarteto com Vini, Rodrigo, Neymar e Rafinha. Para escalar os 4 juntos, você vai ter que equilibrar muito essa equipe, né? Você vai ter que
tem um coletivo importante aí. Então, vamos ver como que o Dorival vai fazer isso. Eu vi a escalação e eu acompanho muito pouco futebol brasileiro em geral, né? Então, pode ser que tenha jogadores atuando no futebol brasileiro que, para mim, não chamem tanta atenção, porque, obviamente, eu não estou assistindo. Mas eu senti falta do Ederson da Atalanta. Para mim, é um jogador importante para estar nesse ciclo. Eu acho que ele tá bem. Para mim, poderia ter sido chamado. E, caramba, eu teria chamado o Endrick também. Eu entendo que o Endrick é reserva no Real Madrid. Mas a seleção brasileira não pode, para mim, Clara Albuquerque, não pode pensar apenas a curto prazo. Claro que é momento, mas você precisa entender que você está fazendo um trabalho não apenas para ganhar o próximo jogo, mas para fazer uma preparação e uma evolução de equipe para uma Copa do Mundo. Então, eu teria trazido o Endrick para esse grupo. É uma posição e um tipo de jogador que, para mim, a seleção tem que ter, ainda que ele não seja preparado para ser titular nesse momento, nesse primeiro ciclo, mas eu teria abraçado e cuidado de um jogador que me parece muito claro parte do futuro da seleção brasileira. Então, eu teria levado o Endrick para esse ciclo, hein? Não sei. O que vocês acham? Me contem aí nos comentários. Voltando aqui para as perguntas. E underline Pombo. Acha que a experiência do Liverpool na competição foi fator principal para o resultado? Não, não acho. Gente, o Liverpool foi atropelado, dominado. A sensação é que o PSG transformou o Liverpool numa equipe qualquer do campeonato francês, que tanto falam mal por aí. O que fez diferença foi o Alisson. Foi o Alisson, porque, claro que tem, óbvio, responsabilidade no PSG em não ter uma eficácia maior na finalização. Porque tem um lance do Barcola, um do João Neves, acho que tem uma outra finalização, acho que o Dembélé talvez, que também finalizam errado, finalizam mal. Então, claro que tem responsabilidade no PSG também. Mas o que decidiu para mim foi o Alisson, porque o Alisson fez 9 defesas. Então, assim, foram 28 finalizações do PSG. 2 do Liverpool, apenas uma no alvo, que foi o que entrou. Então, para mim, o fator principal, sem nenhuma dúvida, foi o Alisson. Ainda que tenha tido outros pequenos fatores por aí. Uma pergunta completamente aleatória aqui do Igor Teixeira. Pensa em fazer uma pós-graduação aleatória? Aleatório, parabéns pelo trabalho. Igor, eu tenho uma pós-graduação, um MBA, completamente aleatório, em administração de empresas. Olha só. O que aconteceu? Quando eu saí da faculdade, eu não sabia exatamente onde que eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar. Eu não tinha esse desejo e esse objetivo de trabalhar com jornalismo esportivo. Eu me desencantei um pouco com jornalismo em geral na faculdade, não necessariamente jornalismo esportivo. Eu não tinha referências de mulheres que estivessem no jornalismo esportivo com algo que eu pensasse em fazer. Na época a gente tinha muitas apresentadoras, né? Muitas ou algumas. A Glenda Kozlowski, a Vanessa Rich, mas eu não me via exatamente no trabalho delas. Então, não era algo que eu pensava. E meus colegas que queriam trabalhar com jornalismo esportivo sonhavam muito com reportagem, né? E eu não sonhava com reportagem. Eu não pensava em ser setorista de Bahia, setorista de Vitória. Então, não foi algo que eu sonhei. E aí, quando eu saí da faculdade, eu estudei no sentido de que eu comecei a pesquisar coisas que eu pudesse fazer, coisas que me interessassem e tal. E eu demorei um pouco para entender. Enquanto eu não entendia, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em administração, porque na minha cabeça era um tipo de formação, de pós-formação, que me ajudaria em qualquer área que eu escolhesse, né? Em qualquer caminho que eu seguisse a partir dali, uma pós-graduação em administração me ajudaria. E é algo bem geral, né? Porque tem muita finança, tem economia, tem muita coisa interessante que não necessariamente uso, mas que traz repertório. Eu acho que trouxe repertório
mais até para minha vida do que necessariamente para a profissão. Mas enfim, um pouco por aí. Que mais temos por aqui? Mates _ Ferreira. Olá, Clara, existe alguma movimentação do PSG para ter mais poder de fogo no ataque? Mates, o PSG acabou de trazer o Kvaratskhelia. Então, não vejo movimentação do PSG neste momento. Pode ser que em uma oportunidade de algum jogador em fim de contrato de graça, acho que o PSG pode pensar, mas eu não consigo ver o PSG fazendo um investimento de 100 milhões por um Haaland da vida, por um Rodrigo da vida. Não consigo ver hoje, tá? Pelo que a gente entende ali do perfil atual de contratação. Pode acontecer. Mas não me parece que este é o objetivo do mercado. Talvez alguma oportunidade, mas não me parece ser o que o PSG vai correr atrás. Então vamos ver o que acontece por aí. JP.x, o PSG tem chances reais de virar o jogo em Anfield? Eu acho que sim, JP. Se o PSG fizer exatamente o mesmo jogo, praticamente o mesmo jogo que fez no Parque dos Príncipes, me parece muito difícil que o Liverpool consiga, ainda que seja em Anfield, segurar por mais 90 minutos esse PSG com o Alisson fazendo mais 9 grandes defesas. O PSG, neste momento, não tem nada a perder. Vai jogar igual em Anfield. O Luiz Henrique e este PSG joga, independente de onde for, da mesma forma. A gente viu já um PSG reverter resultado nesta temporada em casa, depois que tomou 2-0 contra o Manchester City e vira o jogo 4-2 em menos de 45 minutos. A gente viu o PSG da temporada passada sair do Parque dos Príncipes com um resultado negativo contra o Barcelona e virar contra o Barcelona no Estádio Olímpico, fora de casa, ainda que não tenha o ambiente que Anfield tem. É um cenário de jogo parecido, de jogo no sentido de placar parecido. Então, para mim é real. O Liverpool, para mim, era favorito na eliminação no confronto geral, mas não era favorito no primeiro jogo, no jogo no Parque dos Príncipes. Ainda acho que é favorito, e na verdade agora tá mais favorito, né? Porque tem uma vantagem de 1-0, mas eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível. Não, repito, não acho que é o cenário mais provável, mas ainda assim pode acontecer. É isso, minha gente, o videozinho hoje realmente vai ser mais curto. Deixa o like antes de sair por aqui, confere se você está inscrito no canal. Nesta sexta-feira, fiquem ligados nas minhas redes sociais, muito provavelmente teremos live entre 2 e 3 da tarde, provavelmente 2h30 eu devo começar, se tudo der certo, mas se não, por volta desse horário, live pra gente falar do pós-jogo do Bahia na Libertadores, terceira fase contra o Boston River. E é isso, gente. Pra quem é de Bahia, bora Bahia minha porra, já já o jogo começa. Pra quem não é de Bahia, uma boa noite de quinta-feira e até o próximo vídeo. Tchau, gente!